Tcharam! Imagina, boa noite. Boa noite, então, a todos. Eu vou fazer uma apresentação rapidinha, falar um pouquinho sobre a minha formação, então. É, Primeiramente, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Eu moro aqui na Alemanha desde 2005. Eu sou formada em turismo pela FURB de Blumenau. Vim para cá como au pair para aprender o idioma alemão e consegui entrar na Universidade de Munique, aqui a LMU. Então, por essa universidade aqui, eu sou formada em História e Antropologia Cultural. Levei 6 anos para me formar até o mestrado, né? Porque aqui, na época, quando eu me formei, tinha que fazer a junção das duas coisas, não havia como fazer separado, então a conjunção é de mestrado nas duas áreas. Eu dou aula de alemão também, porque eu tenho uma formação didática pelo Instituto Goethe, junto com a LMU de Munique. Então eu acabei não exercendo a profissão de história, mas eu vivo conversando com os meus alunos de alemão sobre a história da Alemanha, sobre a cultura, né, sobre todos esses pontos importantes que a gente vai estar falando hoje aqui nessa sala. Eu vou tentar resumir para vocês um pouco já desde o início, lá na antiguidade, passar muito rapidamente pela Idade Média, só para dar uma geral assim dos pontos importantes que talvez sejam interessantes para vocês, e depois eu sigo para o século XIX e século XX, tá? Como agora a gente fechou 22 horas, a gente pode iniciar a aula. Eu pedi para o Denis me dar o cartão amarelo se eu falar muito, porque resumir história é bem difícil, né? Tem muitos temas interessantes. Eu vou começar, que nem eu comecei na sala München, que a gente teve aula na semana passada, explicando a diferença entre os três termos, que é Alemanha, Germânia e Deutschland. Né? Então, a gente tem os três termos, porque nós temos lá na Idade Antiga, a gente tem os diversos povos germânicos que estão migrando de uma área para outra. E antes ainda do nascimento de Cristo, né, do que a gente considera o ano zero, nós tivemos Júlio César, o imperador. Na época ele ainda não era imperador, né, ditador, ele se torna depois. Ele invade a região da Europa Central. Oi? Pra poder escutar eles aqui. Ah, tá. Se ele me falar alguma coisa, você não vai escutar. Isso é verdade, tá bom, então vamos tentar. E os óculos atrapalham nessa hora, né? Porque fica machucando atrás da orelha, mas vamos lá, vamos tentar. Então, eu estava falando do Júlio César. O Júlio César, que é uma figura importante na história de Roma, ele vem para a Europa Central, ele conquista muitas áreas, conquista vários povos germânicos, e ele vai levar um pouco de conhecimento desses povos germânicos para Roma, de volta, né? Então ele vai escrever sobre ele vai escrever o De Bello Gallico, Commentarii de Bello Gallico, os comentários sobre a guerra na Gália. E a Gália contém, né, até certo ponto, partes ali da estrutura dos povos germânicos. A Gália necessariamente é o que é numa área onde a gente hoje chamaria de França. Ele, no mesmo período, mais ou menos, Tácito vai escrever Germânia. Então, a primeira vez que a gente ouve o nome Germânia é de um romano também. E eles estão fazendo menção, quando eles falam em Germânia, aos povos germânicos. Então, nesse livro Germânia, eles falam dos costumes, da vida dos povos germânicos, porque eles nem têm noção do tanto de diferentes povos germânicos que existem nesse período. O próprio Júlio César conseguiu muita coisa na Europa na Europa Central, mas ele acaba tendo que voltar para Roma, obviamente, e depois ele faz as pessoas conhecerem tudo que ele sabia sobre esses povos, né? Germânia, bom,
que nós temos depois? O que eu tinha comentado esses dias? Eu acho que eu não vou focar no que eu tinha comentado esses dias, senão eu vou ficar confusa, né? Deixa eu focar nessa aula aqui e ver o que eu tenho que seguir de sequência. Bom, então a gente tem o termo Germânia, né, que é Tácito que vai comentar pela primeira vez todos os costumes que esses povos têm. A Alemanha é um termo que vem dos Alamanen, que é um outro povo germânico, e esse termo ele é latinizado e do Alamanen que vem Alemanha hoje em dia. Né? A Alemanha foi o nome adotado para o país por todos os povos latinos, como Portugal, Brasil, né? Depois, obviamente, Espanha. Eles falam do que os alemães chamam de Deutschland, para eles virou Alemanha. O termo Deutschland, ele vem da junção de duas palavras que é Deutsch e Land. Land significa terra e Deutsch significa alemão. Num primeiro momento, esse alemão, ele tem a ver com a língua que um povo fala. Né? Só mais tarde que ele vai ter a ver com o povo e depois com a região. Né? Então, num primeiro momento, lá na Idade Antiga, depois na Idade Média, alemão se refere à língua somente, não à região habitada num primeiro momento. Aí a gente tem todas as migrações que ocorrem nesse período ainda da antiguidade. Depois a gente tem diversas dinastias que vão se tornando importantes na Europa Central. A gente tem os Merovingia, tem os Carolinha. Os Carolinhas, no português, são os carolíngios. Inclusive tem formas de escrita com o nome carolíngio, né? Então, quando a gente fala dos carolíngios, a gente fala principalmente de Carlos Magno, que foi uma figura muito importante lá pelos idos do século VIII, porque ele une a região do que a gente chama hoje de Alemanha e França. Então, digamos assim que a pessoa que uniu e tanto os franceses quanto os alemães querem ter para si como uma pessoa que foi importante para sua linha histórica é Carlos Magno. Dizem até que ele nasceu aqui numa cidadezinha pertinho de Munique, mas não há muita comprovação porque, obviamente, nesse período, né, a Idade Média é chamada de Idade das Trevas, porque não ficam muitos restos para contar a história. Né? Os próprios governos, os próprios governantes, os reis, os imperadores, ainda sabem em que data nasceram, em que mês nasceram, mas uma pessoa comum, mesmo uma que se sobressaísse de alguma forma, né, ou um nobre, por exemplo, não necessariamente sabia a data exata do seu nascimento, né, porque não era importante. Então, o local de nascimento, às vezes, também não era importante. E quando uma pessoa que não era um duque, não era um conde, ou não era muito perto da linha de governo, quando ela se torna importante um tempo depois, não há como voltar no tempo para saber o que aconteceu antes, porque antes ela não era importante, então não se sabe nada da história dela antes desse período, né? O Carlos Magno, ele divide a área de governo dele entre os filhos e depois o pai do Otto, que vai ser uma pessoa importante porque ele se torna rei e depois imperador do Sacro Império Romano Germânico, porque ele acaba conseguindo expulsar os hunos da região que hoje eles têm uma guerra perto de Augsburg, que não fica longe daqui. Eu acho que Augsburg deve ficar uns 50 quilômetros daqui, mais ou menos. Então ele se torna importante por isso, e também é o primeiro momento em que uma pessoa, um filho, vai assumir o poder
o poder ele não é dividido entre os diversos irmãos, né? Então, o pai do Otto faleceu, ele deixou o reino para o Otto, para ele assumir e reinar sozinho, para que o reino não caísse em diversos territórios pequenos. Ainda assim, todo o poder que o Otto tem, ele baseia em territórios específicos de diversos povos germânicos, né? Diferente, é como se fosse uma colcha de retalhos que tem um tipo de molde na Idade Antiga, depois ela se modifica na Idade Média, vai se modificando, modificando, e só muito mais tarde é que nós temos uma nação na Alemanha. A nação alemã ela se forma só no século XIX, mas diversos povos específicos são importantes para manter o poder dos reis e dos imperadores. Deixa eu ver se tem alguma... Não, pergunta ainda não tem nenhuma. Então, vamos para o próximo ponto. O próximo ponto são os Salya. Os Salya são importantes porque eles constroem uma igreja gigantesca na parte central da Alemanha, perto do Rio Reno, numa cidade chamada Speyer. E eles vão fortalecer a região mais para o norte da Alemanha, né? Então, eles são extremamente importantes para transformar toda a área norte da atual Alemanha, né? Quando eu falo Alemanha, eu sempre... É necessário dizer que para a base de conhecimento eu preciso dar um nome para a área que a gente está falando. Então, quando eu falo Alemanha, na verdade eu falo Alemanha no nome atual, referente a mais ou menos o território que a gente tinha no passado, só que a Alemanha, obviamente, não existia como Alemanha nesse período, né? A Salya também vão ter uma briga muito grande com a Igreja Católica, porque eles têm a investidura. A investidura quem faz é o imperador do Sacro Império Romano Germânico, e a Igreja Católica, o Papa, ele quer fazer a investidura ele mesmo. Mas o que é a investidura? É como se o presidente do Brasil hoje em dia quisesse nominar os ministros dele e o Papa dissesse não. Os ministros quem nomina sou eu, né? Você não tem nada a ver com isso. Eu é que tenho que dizer quem é que vai ser o seu ministro no lugar de outra pessoa que o imperador queria, né? Então essa briga vai fragilizar um pouquinho o poder imperial, mas o imperador da época consegue fazer com que a coisa ainda consegue pegar a curva, como dizem os alemães hoje, né? Ele consegue pegar a curva, consegue contornar a situação, resolver o problema. Só que vai ficar essa briga entre quem tem mais poder, a Igreja Católica ou o poder estatal, não é? Como é que chama? O poder... Denis, ajuda aí, como é que é em português? Gente, o poder que não vem do sacro. Que não vem? Gente, vocês vão me desculpar, mas depois de 15 anos de Alemanha e tendo estudado o... Secular? Isso, Poder secular? Isso mesmo, poder secular, exato. Obrigada. Então, eu agora perdi até o fio da meada aqui do que eu estava falando. Mas essa briga ela vai se manter, essa briga ela acaba se resolvendo, mas outras brigas vão surgindo ao longo dos séculos, né? A gente passa depois para a dinastia dos Hohenstaufen, que tem até a questão de que o Friedrich Barbarossa, ele ele vai para a Itália, vai tentar de novo, como vários reis até então, que seguem para a Itália para conseguirem se tornar imperadores, né? A diferença entre um rei e um imperador é que o rei ele tem um poder local, enquanto o imperador agrega diversos locais debaixo da sua coroa, né? E o Friedrich Barbarossa, ele vai dar poder também para os seus
seguidores, digamos assim, né, os duques da época, que são é uma dualidade sempre, né? Enquanto o imperador tenta manter o máximo de poder possível na sua mão, ele precisa dos duques para que eles entrem em guerra ao lado dele quando há guerra, e ao mesmo tempo ele dá mais poder a eles, né, para poder firmar o poder de vários territórios. Então é um dar e receber. No período dos Hohenstaufen, o Heinrich der Löwe, que é um amigo pessoal do imperador, vai inclusive fundar a cidade de Munique, né? A gente está aqui hoje falando de Munique direto com vocês, e ele que vai acabar fundando aqui no século IX a cidade de Munique. Tanto é que ele vai ser contra a igreja novamente, porque logo aqui do ladinho de Munique tem uma cidade chamada Freising, e essa cidade ela tem o poder de cobrar, ela tem os direitos de cobrar a passagem por cima da ponte para seguir adiante. Freising diz que não vai dar esse poder para ele, e o Heinrich simplesmente pega, então constrói uma cidade do outro lado e destrói a ponte que tinha lá, e a partir de então todo mundo passa por Munique, né? Outro ponto que é interessante, que eu não sei exatamente quem que está participando aí hoje da live, mas temos, de modo geral, pessoas de Santa Catarina também. Então, Blumenau foi fundada pelo Dr. Blumenau, que veio de Braunschweig. E Braunschweig é uma cidade que também vai ser fundada pelo Heinrich der Löwe, Henrique o Leão, quando ele vai para o norte para agregar mais povos do leste, do norte e leste, no nordeste, né? Do nordeste do que hoje é a Alemanha, e ele acaba fundando vários pontos de apoio, inclusive Braunschweig, que ainda é um pouco mais para o centro da Alemanha, mas ele acaba brigando com Hohenstaufen, acaba perdendo o poder, fica em exílio, enquanto o próprio Barbarossa acaba indo por uma cruzada. O assunto das cruzadas também é bem interessante, mas esse eu vou passar reto porque não tem tempo para a gente conversar sobre tudo isso, né? E aí depois, importante no caso dos Hohenstaufen também, é que ali se torna claro que a nação vai ser tardia, porque as forças desagregadoras que estão em torno do imperador não vão permitir que ele transforme todos os territórios que estão na área da atual Alemanha, que ele transforme isso num território só, porque cada duque quer ter o direito de reinar no seu, né, de governar a sua área, e não vai abrir mão disso. O único que acaba tendo que abrir mão disso é o Heinrich, que acaba indo para o exílio, né? Então, o fato do imperador dar poder aos duques e, ao mesmo tempo, precisar da ajuda deles, faz com que a Alemanha acabe se tornando uma nação tardia, porque esses duques não permitem que o imperador agregue tudo ao seu redor, englobe tudo e seja o único a mandar. Depois, muito tempo depois, né, a gente estava aí com os Hohenstaufen no século XII, no século XII, vem a família dos Habsburgo. De Habsburga, eles são da Áustria, e quando a gente fala nos Habsburgo hoje em dia, a gente lembra da Áustria, mas eles vieram da Suíça, de um burgo pequenininho da Suíça, e acabam tendo o poder deles estabelecidos na Áustria. Eles são importantes porque eles mantêm a linha do tempo, eles vão seguir até o Napoleão chegar aqui na Alemanha mais tarde, e mais além ainda, né? Então, eles fortalecem a dinastia, eles mantêm as forças, eles conseguem fazer com que os diversos territórios se agrupem ao redor da dinastia deles, mas ao mesmo tempo as cidades adquirem importância, né? O comércio vai adquirindo importância ao longo dos séculos,
Inclusive, a gente vai ter a Liga Hanseática mais tarde, que é a Liga das cidades que estão em torno do mar, né, o Mar do Norte, o Mar Báltico, e essas cidades vão fazer comércio e acabam se ligando numa junção para poder adquirir, lutar por seus próprios interesses também, né? Então a gente tem que pensar nessa força que é um império lutando contra e a favor, sempre dependendo da sua situação. E os próprios Habsburg, eles fazem uma política muito pessoal, que é a política de casamento. Eles têm muitos filhos e filhas, né? Então eles vão casando essas pessoas em diversos pontos para diversos territórios diferentes, o que também vai ser até certo ponto motivo de um dos motivos pelos quais a Alemanha, né, em si acaba entrando na Primeira Guerra Mundial, que é essa política de alianças e casamentos. Depois, deixa eu ver, a gente tem também a Reforma e a Contra-Reforma, né? Tem a história do Martin Luther, que é extremamente importante porque ele que vai pela primeira vez contra o poder da Igreja Católica e vai mostrar que é possível se brigar contra a Igreja Católica, porque todos que tentaram até então acabam pagando o preço, né? Acabam ou tendo que revidar, né? Dizer, não, eu não quis dizer isso, ou então acabam mortos, né? E o Martin Luther não, ele é o primeiro que faz com que a Igreja Católica preste atenção, o imperador prestem atenção e vejam que uma pessoa comum também pode lutar por aquilo que acha. E ele acha que o tanto que o povo está pagando de impostos para a igreja não é mais viável, porque as pessoas passam fome para entregar o dinheiro para igreja. E o ponto central da discórdia é a Basílica de São Pedro, que está começando a ser construída, está sendo planejada, e a igreja quer mais dinheiro ainda da população para poder fazer a basílica. Então ele faz, esse é o ponto central que vai eclodir toda a questão, né? Daí vem as 95 teses, daí vem a tradução da Bíblia, e isso também é importante. O Novo Testamento é traduzido por Martin Luther enquanto ele se mantém escondido, e a tradução da Bíblia é a base do alemão como a gente conhece hoje. Ele vai sendo modificado depois, mas é a primeira vez em que a população pode ler uma Bíblia e pode interpretar o que ela quer dizer, porque até então ela só estava em latim e muitas vezes nem mesmo um duque sabia ler latim, né? Então não tinha nenhum acesso para a população para poder decidir ela mesma, isso está certo, isso está errado, isso é assim, isso não é assim. Inclusive tem aqui deixa eu mostrar aqui, a gente comprou uma edição especial, né, da Bíblia, de Lutherbibel, né, o nosso xodózinho aqui. Facsimile. Facsimile, diz o Denis. Muito bem. Bom, eu acho que eu me estendi muito mais do que eu queria na parte de Idade Antiga e Idade Média. Vou fechar então rapidamente com o fato, um fato importante também, que é a Guerra dos 30 Anos, que nada mais é do que uma consequência de diversos anos de brigas e lutas entre católicos e protestantes. Então ocorre a defenestração em Praga. O que é a defenestração? Ninguém morreu, né? A defenestração foi o fato de jogarem para fora da janela, pela janela, 2 representantes do governo imperial, quando as pessoas que estavam lá não concordavam com o que o governo estava querendo. Então eles jogam as 2 pessoas pela janela, só que embaixo tem feno, tem uma, né, por acaso não, a queda deles não é séria, eles não morrem, mas é um conflito diplomático, digamos assim, que acontece, e uma coisa vai levando a outra, uma coisa vai escalando. Então diversos territórios, diversos
reis e duques acabam entrando na briga, acabam entrando nessa questão e eclode a Guerra dos 30 Anos, que leva de 1618 a 48. Obviamente não são 30 anos de guerra corridos, mas né, uma coisa vai levando a outra, apazigua de novo, começa de novo em outro lugar e assim vai. Para quem já veio aqui para Munique, não sei se lembra quando passou pelo Marienplatz da Siegessäule. A Siegessäule é um obelisco que está aí em homenagem ou dando graças ao fato de Munique ter sido poupada na Guerra dos 30 Anos. Tá? Depois disso, a gente tem ainda a questão da invasão dos turcos, os Habsburg englobam a Hungria, né, e transforma aí a K-monarquia, que é a monarquia austro-húngara, e os estados alemães, Alemanha e Áustria, começam a ocupar um certo espaço, né? Então, quando a gente começa a falar de Österreich e Prússia, ainda num primeiro momento, que depois passa a ser a Alemanha. Mas como é que eu cheguei na Prússia? A Prússia passa a ser importante porque os territórios do norte eles vão se constituindo enquanto toda a política acontece no sul da Alemanha, na Áustria, até a Itália, ou mesmo a França ainda, os territórios do norte da Alemanha para a região do Mar Báltico, para a região da Polônia, eles estão ali se formando e estão ali sempre numa nova conjunção também. Um outro ponto importante é que durante todo o período da Idade Média a gente tem fronteiras... eu chamaria de fronteiras quase líquidas, né? As coisas se modificam tanto, há tantas mudanças, que seria interessante até ter um mapa aqui que mostrasse sempre tudo o que está acontecendo em cada região, né? Porque as coisas mudam relativamente rápido e as fronteiras se modificam rapidamente, né? Dependendo de quem está no poder e quem tem a Gunst do imperador, o favorecimento do imperador, né? Agora a gente precisa fazer uma pergunta importante. A partir de quando que as pessoas se sentem alemãs? Até então, todo esse período da história, até o século XVII, até o século XVIII, isso não ocorre. A gente não tem em nenhum momento a pessoa dizendo eu me sinto alemão. Né? Ou não mais o alemão do idioma, mas alemão no sentido de nacionalidade. Isso não existe até então. Quem é responsável pelo fato dos alemães começarem a se sentir numa unidade? É Napoleão. Por quê? Porque começa a Revolução Francesa em 1789. Essa revolução ela não faz muita interferência, ela não causa muita interferência na Alemanha, mas a Áustria e a Prússia, que está começando a criar aí um poder na região de Berlim, no estado de Brandenburg, eles veem a Napoleão como uma ameaça. Então eles acabam entrando em briga com a França e a gente sabe o que acontece, né? Napoleão acaba vindo para a Alemanha, ele acaba trazendo os soldados dele, acaba trazendo a guerra para cá, né? Em nome da igualdade, liberdade e fraternidade. E pela primeira vez todos os pequenos territórios daqui chegam à conclusão de que eles têm que mandar o Napoleão embora de novo. Né? Então é esse ponto que é importante, porque os diversos territórios vão se unir contra Napoleão. A exceção vai ser a Baviera, que até então é um ducado importante, sim, né? Mas não é um reinado. Então, o que o Napoleão faz? Para ter pelo menos a região da Baviera como uma região neutra, porque ele já está brigando contra os prussos, contra os pequenos territórios, contra a Áustria, ele precisa de um território neutro. Ele oferece a coroa para o Duque de Wittelsbach.
Tá, mas que diferença isso faz? A diferença é que no fim das contas, os privilégios que a Baviera tem hoje em dia ainda no estado, na Alemanha atual, meio que advém do fato do Napoleão ter dado a coroa à Baviera. Porque até então, um imperador ou um rei era rei König von Gottes Gnaden, rei pelo por meio de Deus, enquanto que aqui na Baviera hoje em dia a gente diz que a Baviera é um reino por meio da vontade de Napoleão, né? König von Napoleonsgnaden. É uma brincadeira que a gente faz com os bávaros que são muito orgulhosos e eles não gostam de ouvir isso. De toda forma, a gente tem então a Prússia e a Áustria intervindo na França, Napoleão vindo para cá, e o primeiro movimento nacional de libertação contra Napoleão. Com isso vem toda uma transformação social, porque guerras sempre trazem desespero, medo e fome, mas também trazem mudanças sociais e mudanças culturais, inclusive na comida, né, Denis? Como é que é o nome do croissant que não deu certo? O Napoleão queria comer croissant aqui na Alemanha, não tinha, e os padeiros não sabiam o que fazer, então eles fizeram um Franzbrötchen. Né? Então tem essas pequenas sutilezas também na bebida, na alimentação, mas muitas transformações sociais durante esse período. O fato de Napoleão ter sido rechaçado não evita que haja reformas na região da Alemanha da época também, né? Então é abolida a vassalagem, acaba acontecendo a liberdade profissional, a autonomia dos municípios, e uma coisa muito importante é a igualdade perante a lei, que até então, se uma pessoa rica e poderosa fazia uma coisa, ninguém se preocupava, ninguém estava, digamos assim, nem aí para isso, né? Enquanto que se o pobre fazia qualquer coisa de errado, ele estava lascado desde o início. Então agora o que eles tentam fazer é a igualdade perante a lei. E é nesse momento também que se torna obrigatório o serviço militar para os homens. Então, com o Napoleão sendo rechaçado, acontece o Congresso de Viena, de 1814 e 1815, onde é criada a Liga Alemã, né? Der Deutsche Bund. Porque com a vinda do Napoleão para cá e com a guerra que ocorreu, o imperador do momento ele acaba saindo, os príncipes também acabam saindo, e nós temos um reino sem governo, basicamente. Então eles precisam criar a Liga Alemã, né? E o Estado alemão que eles estavam imaginando, um Estado livre, um Estado homogêneo, ele ainda não vai ocorrer. Por quê? O que acontece? Nas próximas décadas, a Liga vai se fortalecer, mas a Prússia e a Áustria continuam sendo importantes. Então, a Liga Alemã ela é importante, ela vai consolidando o poder, mas os dois territórios de maior peso geográfico, né, e maior peso em termos de estrutura bélica também, eles ainda têm o poder de dizer o que eles querem e o que eles não querem, e isso meio que se torna lei, por mais que exista uma Liga Alemã que comporte 39 territórios no geral, né, sejam pequenos, sejam grandes. E é em 1835 que a gente tem a primeira ferrovia aqui na Alemanha. E essa ferrovia ela é importante porque é nesse período que há um grande crescimento demográfico, e nós temos a época da industrialização também, né? Então o crescimento demográfico junto com a industrialização, que precisa de pessoas para trabalhar, acaba criando toda uma situação de miséria também, porque
o Estado não está preparado, ou os pequenos territórios também, eles não estão preparados para comportar tantas pessoas, né? As pessoas vão, né? O crescimento demográfico acaba sendo tão grande, a industrialização traz trabalhos pouco remunerados que não conseguem fazer, e as pessoas não conseguem sustentar as suas famílias, né? Enquanto que todo o material produzido acaba sendo escoado também através das ferrovias. Agora a gente segue para a Revolução de 1848. O que é essa Revolução de 1848? É uma nova revolução, só que dessa vez também ela vem lá da França. O início da revolução acontece, acho que em fevereiro, na França, acaba vindo para a Alemanha e na Alemanha ela vai se comportando de um modo diferente, né? Há insurreições populares em março, em maio se cria uma Assembleia Nacional. Essa Assembleia Nacional ela foi localizada em Frankfurt. Tem em Frankfurt a Paulskirche, ela é muito importante para esse período da história, porque muitas das reuniões foram feitas lá. As pessoas se reuniam ali para tentar achar uma unidade que fosse boa para todo mundo, uma forma de governar. E havia a questão de como que se faria esse governo, considerando que nós tínhamos os imperadores, né? Nós tínhamos os Habsburg de um lado, nós temos os Friedrichs, né? da Prússia, por outro lado, e ao mesmo tempo algumas pessoas tentando lutar por igualdade e tentando lutar, entre aspas, por uma democracia, né? Então esse é um ponto muito importante também da história, essa revolução do final da década de 40 no século 1800. Os levantes populares, eles querem uma constituição, eles acabam não conseguindo porque eles têm facções com pensamentos diferentes. Então quando eles estão quase chegando a um acordo para conseguir fazer qualquer coisa, as facções acabam entrando em briga. Tem os que são mais extremistas e querem uma solução já, enquanto que os outros têm aquele caminho mediano para evitar mortes desnecessárias, né? Então o que acontece é que a revolução ela acaba não acontecendo, tudo que eles conseguiram até então acaba sendo revertido e nós voltamos para a Liga das Nações de antes da Revolução. Esse período todo ele acontece ali entre março de 1848 até 1850, quando então a Liga Alemã é restabelecida nos moldes antigos com os 39 estados. Agora, a gente começou essa questão com a pergunta: a partir de quando as pessoas se sentem alemãs? As pessoas se sentem alemãs a partir do momento que elas precisam de uma unidade para entrar em guerra contra Napoleão e mandar Napoleão embora. Porque uma coisa é nós termos os diversos territórios que falam alemão e as pessoas saberem o que esperar. Por outro lado, nós temos Napoleão, uma pessoa de fora, que fala outra língua, que não é passível de entendimento, querendo mandar na região. E isso é inadmissível para eles. E ao mesmo tempo, a gente falou ali de 1848, então a gente tem aí a bandeira. Opa, tem que pegar a bandeira aqui porque o Thomas está dormindo. Peraí, eu já chego lá. Né? Então nós temos a bandeira aqui com as 3 cores, e essa bandeira aí é da época da Revolução de 1848. Né? Depois a gente passa para a questão da Áustria e Alemanha. Então a gente está chegando aí no ponto de Áustria e Alemanha são a mesma coisa? Não. A Áustria e a Alemanha não são a mesma coisa. Eles têm trajes diferentes, eles têm músicas diferentes, eles têm o mesmo idioma sim, mas com algumas pequenas diferenças, pequenas mesmo, tá? Mas também cada território acaba ainda com o seu próprio sotaque, né? Porque todo mundo fala alemão, mas todo mundo tem o sotaque do seu povo, digamos assim, né? Dentro de cada estado,
Acho que o melhor exemplo a dar é que aqui em Munique, na região de Munique, né, a gente fala hoje em dia o Hochdeutsch, mas os mais antigos ainda falam o bávaro, só que se a gente vai lá para o castelo de Neuschwanstein, que né, todo mundo já ouviu falar, que é aquele castelo, acho que até o Denis tinha comentado antes, ainda para quem assistiu a aula do Denis, né, o Neuschwanstein, super conhecido, já é um sotaque totalmente diferente. Então, se imagina a pessoa indo lá para a Áustria, ou então a pessoa indo lá para Saxônia. Eu, quando fui para Saxônia a primeira vez, eu mal entendi bávaro quando eu cheguei aqui. Daí, quando eu fui lá para Saxônia, eu não entendi uma palavra, né? Então, a Áustria e a Alemanha, elas são diferentes, e se você quer uma comparação para saber o quão diferentes são, tudo bem, no idioma não é tanto, mas eu faria a comparação de que é o mesmo que um estrangeiro comparar o Brasil com a Argentina. Tem diferença, sim, apesar de serem vizinhos geograficamente. Então, na Idade Média, a Áustria ela se forma em torno da dinastia de Habsburg, e o resto do território de língua alemã tem muitos territórios diferentes, grandes, pequenos, médios, e é só no século XVIII que vem um embate entre a Áustria e o Estado que está aos poucos lá em cima se formando, e que agora já está bem forte, que é a Prússia. A Prússia, ela tá, como eu já falei, na região de Berlim, então o estado que comporta os arredores de Berlim hoje em dia, e na Prússia se ergue um território bélico, porque nós temos o Friedrich, que ele tem um pensamento militar muito forte, ele que vai instituir, inclusive, o serviço militar obrigatório, e ele vai transformar os homens da região dele em soldados, né? Em compensação, do outro lado, nós temos a Áustria, e cada um está puxando para um lado, porque cada um quer conseguir agregar um pouco mais de territórios. Então, acaba acontecendo uma guerra, der Deutsche Krieg, a guerra alemã, em 1866, entre a Prússia e a Áustria. A guerra em si, ela acontece durante poucas semanas, né? Ela é uma guerra que nunca foi declarada, ela simplesmente acontece. E quem leva melhor é a Prússia. A Prússia ganha, a Áustria perde, e os territórios que cada uma agregou ao seu redor acabam pagando o preço também, né? Porque acaba havendo uma anexação de territórios durante depois dessa guerra alemã de 1866. Agora, o ponto mais importante dessa história toda é que a Liga Alemã ela é encerrada, ela não existe mais, e nesse momento a Áustria fica fora. Houve uma questão ali até na Revolução de 1848, onde eles queriam achar uma solução de resolver todos os impasses, mas e aí, a Áustria está dentro ou a Áustria está fora? Então agora está decidido, a Liga Alemã acaba e a Áustria está fora. Os outros territórios estão no que a gente chama hoje de Alemanha, a Áustria não faz mais parte, ela está separada. Não, para a Áustria, fora estar separada da Liga Alemã e fora perder uns territórios na Itália, não acontece muito mais coisa. Obviamente que vidas são perdidas nessa guerra alemã, mas, né, guerra é assim, e os pobres soldados sempre vão pagar o pato pelo que os ricos e fortes estão decidindo, né? Deixa eu ver o que nós temos mais de importante. A Prússia ganha poder. A Prússia ganha poder e ela fica na vanguarda do desenvolvimento. Isso é importante porque o progresso econômico que acaba sendo feito, ele vem com a indústria pesada e com a construção de máquinas, né, que acabam também sendo escoadas aí com a ferrovia, né, que começou a ser construída lá em 1835. Então, a Áustria está fora e a Prússia vai ganhando cada vez mais poder e vai tendo cada vez mais meios de se fortalecer. Nesse período, em 1862, entra na história uma pessoa chamada Bismarck.
Otto von Bismarck. Eu acho que todos, ou boa parte das pessoas já ouviu falar dele. Otto von Bismarck ele vai em 1862 ser eleito chanceler alemão e ele vai governar contra o governo, contra o parlamento. Então nós temos um parlamento, nós temos um rei da Prússia e o chanceler Otto von Bismarck está ali no meio. Ele que vai fazer grande parte da mobilização para conseguir enfraquecer a Áustria, né, que a gente já viu agora que aconteceu em 1866. Então ele tem um plano de conseguir as coisas que ele quer para o lado exterior, né, um plano de política externa muito bom, enquanto que a política interna dele não é tão boa assim para a população, porque ele não consegue lidar com aquelas pessoas, sendo sincera, com os miseráveis. Ele não sabe o que fazer com eles e ele não se importa com eles também. Eles são, ele gosta desses jogos de poder em alta escala, mas as pessoas pobres ele não consegue ajudar. E enquanto o poder da Prússia está crescendo, também está crescendo a pobreza da população por causa do crescimento demográfico e de não conseguir comportar toda essa situação, né? Mais um ponto importante. Agora nós chegamos na questão da unificação alemã. A unificação alemã, ela ocorre, na verdade, em Versalhes. Eles assinam um contrato de unificação alemã em Versalhes porque ocorreu um problema, um conflito, como é que chama? Um conflito... meu Deus... um conflito diplomático, é isso, um conflito diplomático entre a Prússia e a França, que acaba se transformando numa guerra, por assim dizer, e o chanceler Otto von Bismarck acaba fazendo com que o fim desse conflito seja a unificação alemã com a assinatura do contrato em 1871. Então, essa unidade, né, que a gente está vendo pela primeira vez, a unificação alemã em 1871, que acaba sendo importante também para as pessoas que vão para o Brasil, porque tem muitas pessoas hoje querendo a cidadania alemã, né? Então tem aquela questão, mas a tua família foi para o Brasil em 1870 ou em 1872? Ela foi antes ou depois da unificação alemã? Isso para a documentação é muito importante, porque antes disso a Alemanha, como a gente a conhece hoje em dia, não existiu. Né? Então, esse ponto em particular é importante para os descendentes de alemães no Brasil. E um ponto importante na época é que a unidade que o chanceler Otto von Bismarck conseguiu é uma unidade que não vem de baixo para cima, que vem do povo e vai lá para cima, como aconteceu na Revolução de 1789 na França. Ela é uma revolução que vem de cima para baixo, que são os reis, os duques, decidindo o que vai acontecer com o povo. E não o contrário, não há insurreição para essa unificação, não há o povo brigando para ter isso, né? Ela vem de cima para baixo. Depois vou dar uma passadinha rápida no motivo da Alemanha ter entrado na Primeira Guerra Mundial, né? A primeira grande guerra que ocorreu em termos continentais, né? A guerra ela começa em julho de 1914 e ela é um conflito local que acaba escalando também. A K1K Monarquia, o Império Austro-Húngaro, ele tem o imperador e o filho do imperador, ele vai para Sarajevo, né, na Sérvia, para uma visita, e ele acaba sendo morto lá junto com a esposa. Então o sucessor do trono é morto na Sérvia. A Áustria diz: eu quero mandar alguém daqui para investigar o que está acontecendo, eu quero saber exatamente o que está acontecendo e o que vocês estão investigando lá. A Sérvia diz: não, isso fere a nossa soberania, vocês não vão entrar aqui.
A Áustria, por outro lado, pergunta para a Prússia: vocês vão nos ajudar caso haja um conflito maior? A Prússia se vê obrigada a dizer sim, porque a partir do momento que houver uma guerra com a Sérvia, a Rússia, por outro lado, vai entrar para proteger a Sérvia. Então, todas essas conjunções, todas essas alianças que cada país tem com um país diferente, causa a Primeira Guerra Mundial. E a partir do momento que um país declara guerra para outro país, ou que uma monarquia declara guerra para outra monarquia, não há mais volta, porque a pessoa perde o respeito, perde o rosto perante os outros, né? Então a partir do momento que se foi dito, não, a gente vai ajudar e a gente vai entrar em guerra, então a guerra está feita, não tem mais como voltar atrás. Porque senão a pessoa acaba sendo desrespeitada por todos, né? Então é isso aí, estamos em guerra e em poucos dias um conflito local acaba escalando para um conflito continental, né? Porque nós temos aí os países pequenos todos que entram no embate, mas nós temos a Alemanha, nós temos Áustria, nós temos Hungria, França, Rússia, Estados Unidos, todos eles entrando em guerra, né? Continental, modo de dizer, porque né, os Estados Unidos acabam entrando, então acaba sendo até além continental, né? Além mar. A guerra ela acaba em novembro de 1918. O estilo de governo que a gente conhecia até então, ele está perdido. O imperador se vai, o rei se vai, não existe mais monarquia nesse sentido. É necessário reconstruir a economia, é necessário reconstruir a política e todo o sistema político e reconstruir basicamente do zero, né? Porque o sistema político que havia tido até então, ele não é mais querido, o povo quer outra coisa. Então, nós acabamos partindo para a República de Weimar. Agora, a Primeira Guerra Mundial é considerada a catástrofe do século XX porque ela acaba sendo o motivo para que haja a Segunda Guerra Mundial, que é muito, muito pior. Mas é importante também notar que a gente já tem na Primeira Guerra Mundial muitas mudanças culturais, muitas mudanças sociais, porque nós temos pela primeira vez uma guerra continental, uma guerra com muitos países envolvidos, uma guerra de fronte, né, de trincheiras, com armas mais rápidas, com pessoas se matando, com gente morrendo numa escala muito maior do que a conhecida até então. Porque quando eu estava falando lá da guerra de 1866, é muito diferente do que vai ocorrer em 1914 e 1918. Muito, muito diferente. Bom, as perspectivas da sociedade elas acabam mudando, né? E tantas mortes em massa e a rotina toda de todos os envolvidos é transformada e aí a gente tem toda uma parte da população querendo lutar por uma república, querendo lutar por direitos iguais, querendo lutar por uma democracia, pelo povo podendo decidir também, né? Então vai ser inclusive em 1919 que as mulheres vão votar pela primeira vez, né? Porque até então era possível os homens votarem também, só que os homens votavam somente quando eles tinham uma profissão, quando eles tinham um ganha-pão, senão não votava. Não é que nem hoje que qualquer pessoa, né, que nem no Brasil, a partir dos 16 anos pode votar. Na época, só quem tinha dinheiro podia votar. Inclusive, lá quando a gente estava falando da Idade Média, também havia 6 ou 7 pessoas importantes que votavam quem se transformaria no próximo imperador. Né? Nós não tínhamos um império onde o trono passava de pai para filho. Nós tínhamos eleitores para isso. Né? E agora, em 1919, pela primeira vez, as mulheres podem votar. Aí nós temos toda uma questão que vai acontecendo pelo mundo. Né? A República de Weimar ela não vai durar muito, ela vai de 1919 até 1932. Ela consegue
uma tentativa que eles tiveram de socialismo, inclusive, ela acaba falhando, as pessoas acabam sendo mortas e consegue-se uma constituição que acentua a unidade alemã, porque os estados não têm mais soberania sozinhos e a constituição feita vai decidir os próximos passos. Mas nós temos, por outro lado, toda uma série de dificuldades econômicas de pós-guerra, de dinheiro que a Alemanha tem que pagar para os outros países porque perdeu a Primeira Guerra Mundial, que está dificultando a vida das pessoas, está dificultando a reconstrução do país após a guerra. Então, além disso, né, do período que a Alemanha saiu da guerra e passa para a Segunda Guerra, que é esse período da República de Weimar, nós temos a tentativa de reconstrução junto com diversos problemas econômicos, seja por ter de pagar tem um termo para isso, pagar enfim, pagar pelo fato de ter perdido a guerra e de os outros países terem investido tanto dinheiro, né? Existe um termo para isso, mas eu esqueci agora. Então, nós temos nesse momento um problema mundial, que é a Bolsa de Nova York. A Bolsa de Nova York colapsa e nós temos em 1929 a grande crise econômica. Aí vocês vão dizer, mas o que a crise econômica de Nova York tem a ver com a Alemanha? O que isso tem a ver com a República de Weimar? Basta a gente pensar e fazer uma análise do que está acontecendo hoje no Brasil. Nós temos aí há 3, 4 anos atrás o dólar valendo 2,50 reais. Agora, com toda essa crise, o dólar está valendo quase 6 reais. Né? Eu sei que o euro está valendo em relação ao real, um euro está valendo 6, quase 7 reais. Enquanto que aí em 2015 estava valendo 4. Então você já tem um país destruído pela guerra que está tendo que pagar por isso para os outros países, e vem uma crise dessas e acaba com tudo, e vem inflação e acaba causando uma desgraça econômica. E é nesse momento que entra na história uma pessoa chamada Hitler. Né? Hitler não era alemão, ele era austríaco, mas ele se sentia alemão e ele tentou de todas as formas chegar na política na Alemanha. Ele participou da Primeira Guerra Mundial, mas era uma pessoa muito simples, né? Ele não teve nenhuma importância, digamos assim, né, na Primeira Guerra Mundial. Ele acaba se infiltrando nos partidos, né? Aí começa toda a questão. Ele acaba, inclusive, fazendo um putsch que chama, né? Aqui em Munique, em 1923, ele acaba sendo preso e é na prisão que ele vai escrever Mein Kampf, Minha Luta. Para quem leu o livro, eu li partes dele, é um livro permeado de antissemitismo, de ódio. Para quem leu o livro, realmente se para pensar como é que as pessoas daquela época deixaram que uma pessoa dessas assumisse o poder. Mas ele foi assumindo, foi fazendo isso, foi fazendo aquilo, as pessoas não acharam tão complicado, vamos deixar. Então ele acaba sendo eleito segundo numa das eleições depois de 1930. As pessoas vão morrendo, vão sendo destituídas do poder até que o Hitler então chega no poder, e quando ele chega no poder ele vai destituindo, vai se desfazendo das instituições, vai se desfazendo das pessoas também que o ajudaram a chegar nessa posição. Aí começa o ódio aos judeus, começam os pogrom, né, que é uma forma institucionalizada de ir contra os judeus. Ele consegue, de certa forma, dar um jeito na economia, porque ele volta a armar a Alemanha, então ele cria empregos também na área de armamentos. Ele fez coisas boas também,
né? A gente tem que dizer que as Autobahn que a gente conhece hoje em dia, quem fez foi ele. Né? Então ele não fez só coisas ruins, mas o que ele fez de ruim passa por cima de qualquer coisa boa que ele tenha feito. Ele anexa, ele vai, a partir de 1933, se tornando aos poucos, né, o ditador. Ele anexa a Áustria, ele anexa a região dos Sudetos, ele entra em guerra, ele basicamente se infiltra na Polônia e em 1º de setembro de 1939 nós temos aí a eclosão da Segunda Guerra Mundial. Para quem viu os termos do tratado assinado pela Alemanha em 1918, por tudo que eles tiveram que pagar depois de eles mesmos estarem com o país destruído, não é nenhuma surpresa que tenha acontecido uma Segunda Guerra Mundial, mas o que acontece durante a Segunda Guerra Mundial é algo inimaginável, né? Então, nós temos o próprio Hitler criou o que a gente chama hoje em dia de Blitzkrieg, que é aquela guerra rápida, né? Porque ele pensava que ele ia manter a Rússia separada, porque ele não estava, ele assinou um acordo de neutralidade com a Rússia, enquanto que ele achava que ele ia lidar com a França, resolver o problema com a Polônia, né? Mas ia ficar tudo por aquilo mesmo. Só que ele acaba incitando as pessoas a entrarem em briga com ele e aí vem todos e uma guerra que poderia ter sido local e que poderia por um determinado período de tempo ser evitada, acaba se tornando mundial, né? Com a entrada da França, da Grã-Bretanha, dos Estados Unidos por um lado, né? A União Soviética por outro. Nós temos a Alemanha com a Itália e o Japão. Né? Então, é uma guerra inimaginável, uma guerra mundial, porque todos acabam afetados. A gente tem, inclusive, os pracinhas brasileiros vindo para cá durante a Segunda Guerra Mundial, né, lutar. Eu tive a oportunidade de conversar com um deles das relações conflitantes dessa situação, de uma pessoa que é descendente de alemães tendo que vir para a Alemanha, especificamente para a Itália, né, para lutar contra os alemães. Então, bom, eu sou descendente de alemão, eu estou tendo que vir aqui lutar contra os alemães, né? Então tem todas essas situações e todas essas nuances também. Bom, a gente tem o fim da guerra em 1945, na Ásia ela ainda vai durar um pouco mais. Agora, eu nem vou entrar muito na questão de quando ocorreu o que na Segunda Guerra Mundial, porque esses fatos históricos eles são é muito fácil ler sobre eles. Eu queria mesmo falar sobre a questão do que isso causou em vidas específicas, né? E também nós estávamos no final da guerra já numa situação onde tudo era possível e tudo era permitido. Então, enquanto que enquanto que os governantes na maior parte do tempo dizem não, a gente vai atacar em fábricas que constroem armamentos, ou a gente vai tentar atacar um outro local importante, no final a gente já está numa situação onde principalmente a Inglaterra deu uma hora, opa, né? Deu uma hora, oi, ganhei o cartão amarelo aqui. A gente está numa situação onde a Inglaterra bombardeia a Alemanha e ela destrói cidades como, não só a Inglaterra, né? Mas os Estados Unidos também, Berlim, Hamburgo, Dresden, Munique. Essas cidades todas hoje em dia perderam muito da história delas, dos monumentos que tinham, porque o bombardeio da Segunda Guerra Mundial foi avassalador. Né? Então a gente tem, por um lado, a gente perdeu muito da história, mas por outro lado a gente ganhou em modernidade, porque também essas construções foram destruídas e permitiu um novo planejamento dos grandes centros também, né? Então tem sempre um lado positivo e um lado negativo, mas o que se perdeu nem de longe se compara ao que se ganhou, digamos assim, né?
Depois disso, a gente tem a divisão da Alemanha, né? A gente passa para o pós-guerra, onde as quatro potências principais que lutaram contra a Alemanha, cada um pega uma fatia da Alemanha, né? E aí o que eu fiz esses dias com outro grupo, eu vou fazer aqui também. Eu vou pegar o livro do Trespar e vou dividir ele, vamos fazer de conta que ele é a Alemanha, né? O mapinha da Alemanha. Então a gente tem do lado de cá a Grã-Bretanha com a sua fatia, do lado de cá a França com a sua fatia, aqui embaixo onde está a Baviera está os Estados Unidos e aqui em cima está a Rússia, a atual Rússia, né, na época União Soviética. Eles acabam entrando em divergências sobre como dividir e sobre como governar a Alemanha. Com isso, a gente acaba tendo o Muro de Berlim, porque dentro da área soviética, da área ocupada pelos soviéticos, está Berlim. E Berlim, como capital, ela está sendo dividida entre Berlim Oriental e Berlim Ocidental. Quando as três outras nações dão um pouco mais de liberdade para a Alemanha Ocidental, digamos assim, a União Soviética se sente ferida e acaba implementando a política de manter a Berlim Ocidental separada. Então, nada entra, nada sai. Eles não tinham luz, eles não tinham comida, fazendo com que as nações que estavam fora tivessem que fazer uma Luftbrücke, ou seja, uma ponte aérea, que é levar comida para as pessoas na Berlim Ocidental, jogar a comida do avião para que as pessoas pudessem comer. E isso para uma população que havia lutado contra esses três povos, né? Tem que lembrar disso. Né? Então os povos mandam comida para aqueles que antes brigaram com eles, né? Porque o outro que está lá, a União Soviética, ia matar o pessoal de fome, né? Então acaba demorando bastante tempo para se construir o Muro de Berlim. O Muro de Berlim mesmo, ele só é construído em 1861, para ver que nós temos aí de 1945 a 1961, o Muro de Berlim é construído e ele vai até 1989. Em 1989 há uma revolução pacífica, né? E daí se destrói o Muro de Berlim e nesse meio tempo havia dois países, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Esses dois países acabam sendo unidos de novo. Eu acho que a gente termina aqui. Denis, tu quer assumir de novo a parte de fazer as perguntas? Porque eu acho que agora devemos ter questões de perguntas, aonde que é? Não veio ainda, então tô abrindo aqui pro pessoal fazer perguntas, senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo. Eu esqueci, o patinho, ó, esse é o patinho do Thomas, né, que é o patinho com a bandeira da Alemanha. Enquanto o pessoal vai aí escrevendo perguntas, eu talvez vou passar para essa questão aqui do patinho com a bandeira da Alemanha, que é um ponto interessante. A gente vai ter aí em 1989 e 1990 a queda do Muro de Berlim, a junção das duas Alemanhas, né? Em 3 de outubro de 1990 a gente tem a reunificação alemã, que é no outro grupo alguém perguntou, mas qual é a data que é importante, como para nós é o 7 de setembro. Aqui na Alemanha é o 3 de outubro de 90, porque foi quando houve a reunificação alemã. E vai ser, pelo fato de nós termos a Segunda Guerra Mundial, que é uma vergonha, e os alemães têm vergonha, né, do que aconteceu nesse período, principalmente por causa de todo o mal que aconteceu. Nós temos nós temos a Copa do Mundo. A Copa do Mundo vai ser importante porque é a primeira vez que você vai ver realmente os alemães aqui, ó, pegando a bandeirinha e ficando feliz em ter
em poder demonstrar que são alemães e que têm orgulho do que está acontecendo no país, porque até então as pessoas tinham vergonha, as pessoas não queriam ver uma bandeira, quando elas viajavam para o exterior elas não diziam que eram alemãs, porque elas tinham um problema em se identificar como alemãs e ter aquela piadinha maldita, né? Heil Hitler, né? Porque invariavelmente essa piadinha vinha. E tudo que as pessoas lutaram desde então é para que isso não volte a acontecer. Tem toda uma área de pesquisa, tem, né, nas universidades, nas escolas, tá se fazendo todo o possível para se lembrar sempre: nós fizemos isso e nós temos que evitar que isso volte a acontecer no futuro. Bom, o Paulo Tesch, então, né, mandou. Deutsch tem a ver com os teutos? Os teutos, bom, os teutos a gente tem a ver sim, porque a gente tem o Teutoburger Wald, né, a floresta teutônica. A floresta teutônica ela ficava na região dos Querusca e é no Teutoburger Wald, na floresta teutônica, que ocorre a primeira guerra, não a primeira guerra, mas no passado, ainda antes de Cristo nascer, era comum os romanos conquistarem um povo, conquistarem uma região e levarem os filhos das pessoas mais importantes para Roma para, digamos assim, inserir eles no contexto deles, depois mandá-los de volta para o seu povo, para que eles mostrassem ao seu povo como era lá e que não era necessariamente ruim viver assim. E o Hermann vai ser o primeiro príncipe que vai sair de Roma, vai voltar para o seu povoado e vai incitar todo o povo a lutar contra Roma. E essa primeira guerra que acontece nesse contexto é a guerra que vai ocorrer no Teutoburger Wald, né? Teutoburger, na floresta teutônica, e eles acabam sendo dizimados, mas o Hermann se torna o herói nacional, né? Ainda hoje ele é considerado o herói nacional, embora isso não tenha nada a ver com nação, né? Depois nós temos com vistas ao fortalecimento. Beatriz, né? Oi? A Beatriz. Beatriz, sim. Antes foi o Paulo Tesch, agora é a Beatriz. Com vistas ao fortalecimento desta união entre as famílias, houve movimentos contrários à queda do Muro de Berlim? Não houve movimentos contrários. As pessoas estavam muito felizes em conseguir, com uma revolução pacífica, fazer com que o Muro de Berlim caísse. Na verdade, foi ao longo de todo o tempo que o muro existiu, milhares de pessoas tentaram escapar, milhares de pessoas fugiram. Teve um mês que chegaram a fugir 30 mil pessoas de uma vez, né? Eles criaram formas inimagináveis de fugir. Eles tiravam áreas onde ficava o motor do carro, enfiavam uma pessoa ali dentro para tentar fugir, para fazer com que essa pessoa pudesse escapar. Eles tentavam escapar de balão, né? De aeroplano. Eles tentavam de todas as formas escapar da Alemanha Oriental, e em algum momento a Alemanha Oriental se pergunta: mas escuta, tá tão ruim aqui para as pessoas quererem fugir? Não pode ser, não é tão ruim assim. Agora a gente tem que lembrar que famílias inteiras foram divididas, né? Pais que não puderam ver os seus filhos porque o Muro de Berlim foi construído. E não é só o Muro de Berlim, né? A gente está falando só de uma cidade, mas a gente está falando de todo um país sendo dividido. Então, famílias destruídas, pais que nunca viram seus filhos. O Denis mesmo conhece uma pessoa de Berlim que ficou sem ver a irmã, né? Porque não tinha como ir para lá, e para você conseguir ir você precisava de um visto. Então quando há toda essa questão, todo mundo está começando a lutar cada vez mais para conseguir acabar com o Muro de Berlim,
a Alemanha Oriental está pensando numa forma de facilitar a viagem das pessoas para elas poderem visitar os seus parentes, e eles fazem um pronunciamento. O pronunciamento é feito pelo secretário de Estado. E quando foi feita a reunião, ele naquele específico momento, quando foi decidido o que ia acontecer, não estava na reunião, e ele vai lá para fazer o pronunciamento, que foi entregue a ele faz o pronunciamento e diz, não, a partir de agora nós vamos facilitar a entrada das pessoas, a saída das pessoas para elas poderem viajar. E daí um italiano faz a pergunta para ele, a partir de quando? E ele olha para o papel, não está escrito lá exatamente a partir de quando, e ele diz agora, a partir deste momento. E acontece da população ir para o muro e querer passar, e os soldados que estão lá, que têm que defender o muro de Berlim a todo custo, não sabem o que fazer, porque até então eles tinham que atirar em qualquer pessoa que tentasse passar, mas com esse pronunciamento eles ficam, mas e aí, o que eu vou fazer, o que eu devo fazer? E eles deixam as pessoas passarem. As pessoas passam e vão passando e é tarde demais, sendo que o que o secretário realmente deveria ter dito é que a partir da manhã seguinte as instituições iam facilitar a documentação para que nenhum alemão do oriental tivesse que ter uma documentação específica prévia para fazer para tirar o seu visto para ir para o outro lado. Então, o que tinha sido decidido é que as instituições iam facilitar e que a pessoa poderia, com simples visto, viajar para lá. Mas esse engano histórico faz com que o muro de Berlim caia sem um único tiro, né? E que é uma vitória, basicamente, porque quando é que uma revolução deu tão certo que nenhum tiro foi dado, né? Mais alguém com alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. O uso do termo germanos passou a ser usado quando? O germanos passa a ser usado a partir do momento em que Tácito, lá na época de César, escreve o livro Germânia, né? Então, ele que cunha o nome germano, porque eles vêm do nome Hermann, ou né, que daí vão se transformando. German era a pessoa que segurava a arma para lutar. Mas Germânia é um termo que vem lá da época de Tácito e da época de César, ainda antes de Cristo. Mais alguma pergunta? Alguém que quer falar aqui também no áudio, de repente? Imigração alemã. Imigração alemã. Como é que ela se relaciona com a história da Alemanha? Como é que ela se relaciona com a história da Alemanha, a imigração alemã? Então, nós temos pessoas indo para o Brasil já bem cedo. Nós temos alemães, entre aspas, indo bem cedo para o Brasil, né? Nós tivemos aí a primeira pessoa dando o seu... como é que eu vou dizer? Escrevendo um livro sobre isso, né, em 1525, que foi o Hans Staden, que fala que os povos indígenas comiam pessoas, né, porque ele acaba ficando preso lá, e depois ele volta para cá e escreve o livro. Depois nós temos pessoas indo ao longo dos anos, mas a imigração alemã ela começa a acontecer no século XIX. Nós temos aí as primeiras tentativas ainda antes de 1824, né? Nós temos tentativas de fazer uma colônia em São Paulo, na Bahia, mas é só em 1824 que a primeira colônia alemã com sucesso é fundada em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, e isso foi alguns anos depois da Leopoldina, né, que era Leopoldina de Habsburgo, que a gente falou dos Habsburg lá antes já de 1500, né? Ela vem de uma longa linhagem, né, dinástica. Ela vai para o Brasil para casar. Ela já sai daqui casada, aliás, casada por procuração, para encontrar o marido dela, então, o Dom Pedro I. E ela leva com ela um grupo de cientistas que vão pesquisar o Brasil, porque a Europa se interessa muito
pela fauna, pela flora, pela história, por tudo que tem ali que é tão desconhecido para eles naquela época. Eles vão para fazer pesquisas, voltam para cá, trazem animais, trazem pássaros, trazem plantas, né? Tem pesquisas interessantíssimas. Os irmãos von Humboldt vão para lá para fazer pesquisa. Agora, o próprio Dom João VI, o próprio Dom Pedro I querem que as pessoas vão para o Brasil para povoar principalmente a região sul, até para fazer uma defesa contra a própria Espanha, né? No caso, não era mais Espanha em si, mas para fazer uma defesa contra os hispanohablantes. E eles querem uma população que vá para lá para trabalhar a terra também. Então eles trazem para cá, eles mandam pessoas para cá para fazer propaganda, né? O Major Anton von Schäfer é o melhor exemplo disso. Ele fazendo propaganda para cá, aqui, para levar pessoas para lá. E as pessoas daqui estão com necessidade de sair daqui porque elas já saíram de muitas guerras, já passaram por muitos problemas, tem problemas econômicos, tem problemas políticos, né, porque não concordam com o sistema político vigente, não concordam com a guerra, não concordam com tudo que está acontecendo, não tem dinheiro para sustentar uma família, né, porque nós temos situações de extrema miséria acontecendo aqui. Então as pessoas saem daqui desesperadas para conseguir um lugar melhor para viver. A gente tem exemplos de pessoas que nasceram aqui, que foram para o Brasil e que aqui viviam na casa de parentes e dividiam a casa principal, né? Era só um quarto, dividiam isso com animais para se esquentar com os animais porque era muito frio. Então as pessoas estão desesperadas para sair daqui para conseguir ir para um lugar melhor onde elas tenham mais chances de conseguir fazer alguma coisa boa com a vida delas. E são essas pessoas que por motivos diferentes, em situações diferentes, em momentos históricos diferentes, vão para o Brasil. A gente tem aí uma grande leva indo na década de 20, né, 1824, com a fundação de São Leopoldo. Os primeiros imigrantes foram poucos, né, acho que foram 30 e poucos. Eu sei que em 1850 é fundada Blumenau, com os 17 primeiros imigrantes alemães. Então nós temos aí pessoas indo em 1824, e depois pessoas indo só na Segunda Guerra Mundial, né? Pessoas que onde a geração que ficou pegou uma guerra alemã, pegou uma guerra com a França, pegou a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais. E a forma de pensar dessas pessoas também é muito diferente, porque aqueles que foram em 1824 já têm uma forma totalmente diferente de pensar do que aqueles que acabam indo para lá, vamos supor, em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, né? Todos eles continuam se sentindo alemães, mesmo os descendentes de alemães continuam se sentindo alemães, embora já não sejam mais alemães especificamente, né? E aí nós temos toda essa questão, toda essa leva agora de pessoas também que querem a cidadania alemã e que estão aí naquela, mas tá, e aí, o que acontece? Porque a minha família é, na verdade, da Polônia, mas aí, eu posso tentar na Alemanha, não posso tentar? Como é que é isso tudo? Mas, né, nós já é quase 11h30, né? Então, deixa eu aproveitar para falar desse livro aqui que eu mostrei antes como mapa da Alemanha. Talvez vocês se interessem em comprá-lo. Ele fala sobre a imigração alemã no Brasil, né? É o livro do Rodrigo Trespa, 1824, como os alemães vieram parar no Brasil, criaram as primeiras colônias, participaram do surgimento da Igreja Protestante e de um plano para assassinar Dom Pedro I. Olha só que interessante. Dica para vocês de leitura, viu? Bom, enfim, depois eu estava falando da Leopoldina também, né? Ela deu à luz aí vários filhos e o Dom Pedro II acaba assumindo o trono não quando Dom Pedro I vai embora, porque quando ele vai embora o menino ainda é pequeno, né? Então nós temos um período de regência, mas a Leopoldina morreu muito jovem, mas o próprio Dom Pedro II era um exímio conhecedor da
língua alemã. E ele tinha um interesse todo especial pela cultura alemã, pela história alemã, e era algo que ele gostava muito da questão dos alemães imigrarem para o Brasil, porque ele, né, querendo ou não, a língua alemã, a mãe austríaca, né, austríaca entre aspas, porque eles pensavam mais em termos de dinastia do que qualquer outra coisa, né, mas nós sabemos aí depois que nós temos em 1889 a República no Brasil também, né? Alguém tem mais alguma pergunta ou eu agora falei tanto que deixei todo mundo confuso com tanta história? Petrópolis foi fundada por Dom Pedro II, que criou uma colônia alemã aqui em 1845, o Paulo Tesch falando. Então, eu tive a oportunidade de conhecer Petrópolis, que era a cidade de verão, né? Era a cidade de veraneio do Dom Pedro II. É uma pena que a história, que a gente, né, que nós brasileiros não consigamos manter todas as áreas, os museus, os palácios e tal, né? A gente tem tanto de história que a gente poderia apresentar para as pessoas, né? E tá aí acaba as coisas se perdendo pelo caminho, né? Dom Pedro Platz, aqui em Munique, né? Ah, é verdade. Aqui em Munique tem uma praça chamada Dom Pedro Platz, né? Porque o Dom Pedro II mandou dinheiro para cá, para uma casa que cuidava de crianças órfãs. Então eles têm uma praça aqui chamada Dom Pedro Platz. Então ele se sentia bastante... Bragança, né? Bragança. E a Rua Bragança, é verdade. O Denis estava falando aqui, logo aqui pertinho de casa tem a Rua Bragança também. E a ida dos brasileiros para a Alemanha se deu mais em qual época? A ida de brasileiros para a Alemanha, bom, aí a gente não tem uma questão política, não tem uma questão de as pessoas serem miseráveis, como muitas vezes ocorreu com os alemães que foram para lá, né? A gente tem pessoas pobres vindo para cá para tentar uma vida melhor, mas eu realmente não tenho dados sobre quando que os brasileiros vieram para a Alemanha em termos de números. Talvez o Lorenz saiba alguma coisa a esse respeito. Ele vai dar a próxima, não a próxima, mas ele vai dar uma das aulas do curso e ele vai falar sobre a identidade. Oi? É o próximo já? Então tá, então pode ser. Que nós estamos com duas turmas, né? A turma München e a turma Hamburg, e tem professores diferentes. Eu acho que no outro a Cláudia vai dar o primeiro curso e nesse o Lorenz vai dar o primeiro curso. E ele vai falar sobre a identidade alemã ou a identidade teuto-brasileira, né? Porque ele tem uma formação na área de antropologia e ele está fazendo as pesquisas dele nessa área. Então talvez ele tenha uma base de dados melhor para falar sobre o inverso, né? Sobre os brasileiros que vêm para cá. Eu sei que tem muitas pessoas vindo para cá por trabalho, porque elas acham um trabalho aqui. Tem pessoas que vêm que como eu veio como au pair para aprender o idioma, aprender um pouco da cultura alemã e acabam voltando para o Brasil, assim como tem pessoas... Vim para casar. O Denis disse que veio para casar, né? E tem pessoas que vêm para cá e tem pessoas que vêm para cá realmente para casar, para conseguir uma vida melhor, porque tem uma vida muito pobre no Brasil. Então tem pessoas de todos os tipos aqui, né? Agora, realmente, mais que isso eu não vou poder dizer não. Mais alguma pergunta? Se não tiver mais nenhuma, a gente pode ir encerrando por aqui, né? Já estamos a 11h26, a 23h26. Se vocês tiverem mais uma pergunta, vocês podem me mandar ao longo dos próximos dias. E a gente disponibilizou vários materiais. Eu sei que eu disponibilizei bastante material para vocês, né? Eu acho que muito material para ler, muito vídeo para ver, mas realmente a história da Alemanha é uma história muito interessante e é muito difícil resumir isso em uma hora e pouco de conversa. Obrigada pelas excelentes colocações, a Beatriz falou. Muito obrigada. E então eu vou aproveitar para fazer mais uma propagandinha, né? Que é desse livro aqui. Ele chama A Lazer ou a Trabalho, o Diário de Viagem de uma Au Pair,
Passaporte para a Realização de um Sonho, que foi o livro que eu escrevi contando o meu primeiro ano de vivência aqui. E tem bastante sobre história dentro, porque no primeiro ano eu viajo bastante, então eu acabo contando muito da história das cidades que eu visitei. Eu não vou dar a dica do outro livro que eu escrevi, que foi o meu livro sobre o mestrado que eu fiz aqui em Munique, porque esse foi escrito em alemão, tá? É isso que eu tenho de dicas de livros para vocês. Denis, quer dar mais Amanhã tem a tarefa para realizar? Verdade, amanhã vai ter a tarefa para Já tá realizar. disponível lá. Já está disponível lá, vocês podem realizar a tarefa. As Que atrasadas também. Assim, as atrasadas também. Eu vou dar uma olhada no material que vocês já mandaram, que a gente disponibilizou o material, deixou livre para vocês retornarem para a gente, mas eu vou estar corrigindo o material que vocês vão estar me enviando também ao longo dessa semana, né? E críticas e sugestões também, por favor, podem mandar. Sim, senhor, verdade. Se vocês tiverem críticas ou se tiverem colocações para colocar, vocês podem entrar em contato com a gente, né, nas diversas plataformas. Deixa eu ver aqui, Paulo Teste falando. Denis, alguma informação sobre novas turmas? Vai lá, Denis. Opa. Bom, gente, Minha orelha tá doendo. nós teve várias pessoas que mandaram pedidos, né? Vocês que estão fazendo o curso têm que também dizer se está bom ou não, para a gente poder saber se pode expandir isso. Pelo que nós temos da última informação, tem 30 pessoas que mandaram pedidos de lista de espera para formar uma nova turma. Então é possível que se formem duas novas. A única coisa é dar um time para eu, a Lise, e os dois professores próximos teremos um tempo de respirar também, porque a gente construiu o material, fez tudo isso nesse último tempo. Contudo... Aqui a gente já saiu da questão, não saiu do isolamento social, mas a gente voltou para o trabalho já, né? Então já está com trabalho, mas eu acredito que em aproximadamente 2 semanas, 1 semana e meia, se deva começar uma nova turma sim. Não se fez propaganda nenhuma, porque a gente quer saber o feedback de vocês. Vocês acham que vale a pena os outros seguirem o mesmo caminho que vocês ou não? Passem para nós o retorno, tá bom? A gente Valeu. fica esperando aí o retorno de vocês. Muito obrigada pela participação de todos, pelas perguntas que vieram. Né? Muito obrigada a todos pela participação, pelas perguntas que vieram e estamos à disposição para novas perguntas e para os trabalhos que vão chegar também, né? Então, muito obrigada, Paulo, também aí pelo, né? Isso aí. E a Beatriz falando, pode haver uma edição 2 também. Tá certo, então. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite.